Bom, falando agora um pouquinho do mundo, não é? Nós tivemos, como um acontecimento muito importante, a chamada Primavera Árabe, não é? A morte do Bin Laden, o mundo árabe em revolução, aqueles episódios todos, Egito, Tunísia, etc., né? O que esses acontecimentos nos ensinaram? Independentemente de qualquer resultado, porque essa revolução que nós estamos vendo no mundo árabe vai levar longo tempo, independente do resultado, mudou o aspecto do Oriente Médio e do Norte da África. Eu não falo numa única primavera, eu falo várias primaveras. Nós tivemos a primavera da Tunísia, do Egito, da Líbia, que os ditadores caíram. Porém, nós temos a outra ditadura da Síria, que é a outra primavera, que aí o resultado muda completamente. Tivemos também o caso do Iêmen, que também é de difícil resolução. A questão da Arábia Saudita. Por mais que o povo queira mudar, impossível mudar, porque ali tem um apoio. Por que você diz, desculpa, eu estou pensando aqui no telespectador, você disse que alguns são mais difíceis a mudança, pela força do regime que está estabelecido, é isso? Dá um exemplo. A questão, eu vejo mais a questão econômica, a questão da Líbia. O Gaddafi já estava isolado no próprio mundo árabe. Então, até o norte da África, como o Oriente Médio, já queria o afastamento do Gaddafi. E a produção de petróleo da Líbia é pequena. E o mesmo já não ocorre numa Arábia Saudita. Se houver, vamos dizer, um levante, os jovens, por meio da internet, vão às ruas para derrubar o governo da Arábia Saudita, não vai ter o apoio do mundo, quando eu digo principalmente mundo, Europa e Estados Unidos. Então é muito mais fácil você derrubar um governo da Tunísia, do Egito, que o Egito derrubou, os militares continuam mandando no Egito. O Mubarak saiu, mas os militares continuam mandando. A Síria é o equilíbrio ali no Oriente Médio, entre Israel e Irã. Tem o problema ainda do Iraque com a saída da tropa norte-americana. Então, dependendo do poder econômico do país, dificilmente nós vamos ver uma primavera árabe ocorrendo numa Arábia Saudita, mesmo na Síria. Na Síria, o que está vendo? O Bashar al-Assad está exterminando a sua população. E diz que não, mas está. Nós não vamos ver uma intervenção na Síria da mesma forma que a OTAN colaborou e muito para que o Gaddafi caísse na Líbia. Então, são situações diferentes. Dependendo do interesse econômico, o mundo reagirá de alguma forma. Aproveitando a continuidade desse tema, houve uma mudança no balanço daquela região? O equilíbrio de forças? Então? Nunca mais voltarão a isso que era. E a pergunta é a seguinte, e o Irã? Então, que agora no final do ano houve a questão da invasão da embaixada? Ali, no caso do Irã, o que ele está querendo? Ele está querendo negociar com o mundo, ele está muito isolado. Então, ele está fazendo o mesmo que a Coreia do Norte faz. A ameaça invadiu a embaixada inglesa da Grã-Bretanha para dar um recado. Olha, nós estamos ameaçando vocês. Ou vocês negociam conosco, ou nós vamos pôr fogo no mundo. Chegaram até a dizer que eles têm capacidade, de enviar uma bomba atômica para Israel, que aí seria um desastre total. Quem avisa não quer guerra. O que o Irã está querendo hoje é se recuperar perante o mundo que ele está muito isolado. E, além disso, a Primavera Árabe já chegou no Irã. A população do Irã está pressionando muito. E o Irã, na realidade, é um Ahmadinejad que governa o Irã. Quem governa o Irã são os ayatollahs, principalmente agora me falta o nome, são os ayatollahs, e eles estão muito pressionados. Eu soube de um amigo que esteve fazendo uma pesquisa no Irã, que inclusive como é que é o nome do presidente? Ahmadinejad. O Khamenei, que é o ayatollah que manda. Ele é considerado alguém moderado dentro do Moderado, né? Isso. O Khamenei, recordei o nome. O Khamenei, que na realidade é o grande líder. É quem manda mesmo. É quem manda. O Ahmadinejad realmente ele é o moderado naquele sistema. Então eles estão se vendo muito pressionados pelo próprio povo, então eles precisam um inimigo. Claro. Um inimigo fora. E qual seria o inimigo? A gente invade a Baixada
da Grã-Bretanha, eles nos atacam, nós vamos voltar a unir o nosso povo. É isso que eles estão precisando. Agora, o Irã, ele também só está nessa posição hoje privilegiada no mundo árabe, por quê? Por causa do Iraque. O Iraque era o contrapeso ao Irã. Depois da invasão do Bush filho, né, no Iraque, acabou com o Iraque, o Irã subiu. Claro. Então, a balança pendeu só para um lado. É claro que a invasão do Iraque, né, e a mostra de força americana com a ocupação tentou reequilibrar as forças naquele cenário. Hoje, com as tropas americanas sendo retiradas e com os Estados Unidos numa crise grande com Obama, como é que fica esse jogo? A situação do Iraque agora a tendência é piorar. A situação do Iraque, porque ali há uma briga muito grande entre xiitas, sunitas e curdos. Isso pode aflorar e causar ainda um maior desequilíbrio na região. A par disso tem Israel, né? Israel hoje tem um governo radical que não quer negociar de forma alguma e mesmo tendo a Primavera Árabe, não quer negociar nem com o mundo árabe e nem com os islâmicos, eles não querem acordo. Isso tende a acirrar cada vez mais a disputa ali no Oriente Médio entre os judeus, os israelenses e o mundo árabe e muçulmanos. E esse isolamento de Israel também pode provocar um descontentamento geral, porque afeta a economia e de seu povo, e a Primavera Árabe, de forma diferente, também poder atingir Israel. A Primavera Árabe ela é tão ampla, que ela chegou até atingir a antiga União Soviética, hoje Rússia. Por quê? Teve uma suposta fraude nas eleições parlamentares da Rússia e o povo também se revoltou. Então a gente vê que essa Primavera Árabe, principalmente por causa da internet, está se espalhando para o mundo inteiro. Agora, Fernando, no hemisfério norte, principalmente a União Europeia, né, está passando por essa crise econômica, política, não é? Isso foi terrível aí em 2011. Como é que você vê o que vai acontecer? Como é que você percebe? Olha, fim de ano, Cláudio, fazendo um balanço, que a gente quer ser positivo. 2012. Nós nos recordamos de 1980, a década perdida do Brasil. Certamente, a década de 2010 será a década perdida da União Europeia. A situação da Europa é muito difícil. Fim de ano, falar em coisas pessimistas, mas não tem jeito. É de difícil recuperação a curto prazo a União Europeia. Deixa eu pedir um outro prognóstico aí nessa linha. O euro está fadado a... Esse é o problema. Esse é o grande problema. O euro não pode acabar. Mas a salvação do euro é muito difícil. Por que o euro não pode acabar? Vamos pegar os dois lados da balança. A Grécia. Vamos supor que a Grécia deixe a zona do euro. Expulsa ela não será. Vamos supor que a Grécia deixe a zona do euro. Ela vai ter uma dívida em euro, uma moeda forte, e uma moeda fraca, o dracma. Por outro lado, vamos lá, outro lado, a Alemanha, que foi a que mais ganhou com o euro, ela vai ter uma moeda muito forte, vai prejudicar suas exportações, vai aumentar suas importações, e o pior é que essa moeda forte, ela pode ter inflação. E o alemão, como o brasileiro, odeia a inflação. Então, o euro, a zona do euro não pode acabar, nem para os países do sul, caso da Grécia, que é o mais pequeno, o menor, desculpe, é o menor, e nem pode acabar para a Alemanha, que se beneficiou disso. Okay. Então, é uma visão que pode se esperar o melhor, mas não necessariamente para 2012, né? Não, vai levar uma década. Bom, uma década? Uma década, porque para resolver rapidamente, para resolver o problema da União Europeia, vai ter que dividir essa dívida. Essa dívida do sul da Europa vai ter que dividir com o norte da Europa. O contribuinte francês, principalmente o contribuinte europeu, vão querer pagar essa dívida da Itália, da Grécia, de Portugal e da Espanha? Esse é o problema. E aí a salvação do euro. Bom, chegamos ao fim do segundo bloco. Eu acho que o terceiro bloco nos reserva um olhar sobre a Baixada e nossa região, não é isso? Seria o ideal. Daqui a pouco a gente volta, então.